Senhor Reitor, em nome da Comissão de Educação e Ciência, nós temos uma audição em que as regras estipulam que o Sr. Reitor terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, seguir-se-á uma intervenção de 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares, e depois o Sr. Reitor terá outros 10 minutos para responder, eventualmente fazer observações sobre aquilo que forem os comentários dos senhoras e senhores deputados. Sendo assim, passava desde já a palavra para que possa expor esta situação. Muito obrigada. Senhora Deputada, senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, começo por agradecer o aceitarem este pedido de audiência da Universidade. Eu gostaria de expor a razão pela qual a Universidade não submeteu a proposta de orçamento este ano. Estou bem consciente, e a Universidade também está consciente da gravidade do ato. No entanto, fizemo-lo no estrito cumprimento da lei. Ou seja, era uma impossibilidade, porque depois da tutela, o IGF, nos ter comunicado no dia 11 de agosto o montante da atribuição orçamental à Universidade da Beira Interior, nós fizemos as contas e vimos que não tínhamos condições para submeter na plataforma da DGO a nossa proposta de orçamento. Disso dei conhecimento por telefone e depois por ofício ao Sr. Ministro da Tutela, ao Sr. Professor Manuel Leitor, dizendo que, logo no dia 17, dizendo que não haveria condições para o fazer. Aguardei até o dia 23 que houvesse uma reação por parte da tutela. O limite da submissão da plataforma seria dia 23. No dia 24, como não houve, de manhã eu pedi então, enviei um e-mail, ou fiz um pedido à Comissão de Educação, ao professor Alexandre Quintanilha, para esta audição, e de imediato, logo a seguir, pedi uma reunião extraordinária do Conselho Geral da minha universidade para debater sobre o assunto e para saber como é que a comunidade académica reage perante esta atitude reitoral. Nós notamos que há uma falha de 1.230.000 euros, aliás, que vem no seguimento já da falha que houve o ano passado, porque, tal como comuniquei no ofício a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Ciência, em 2016, ouvi, para conseguir o equilíbrio de despesa e de receita, ter de fazer uma suborçamentação de 1.800.000 euros e, em 2017, ter de fazer uma sobreorçamentação da receita no valor de 1.200.000 euros. Portanto, aqui era para comunicar a esta Comissão que, ao fim e ao cabo, depois decide sobre o Orçamento do Estado, dizer as razões pelas quais a Universidade da Beira Interior não submeteu. Não submeteu, pura e simplesmente, por impossibilidade. E, portanto, o que nós temos vindo, o que tem vindo a acontecer tem sido um viver de permanente ou sobreviver com recursos saldos das gerências anteriores que se vão esgotando, e já está no horizonte um momento em que, continuando desta forma, nós estaremos já teremos que recorrer a reservas provisionais. A questão, eu aproveito para apresentar agora, e peço desculpa de ainda não ter feito,
de apresentar a minha colega, a professora Anabela Diniz, que é pró-reitora neste momento, mas que no Conselho Geral anterior fez um estudo sobre o subfinanciamento crónico da Universidade da Beira Interior. Neste momento, as verbas do OE apenas cobrem 78% das despesas com pessoal. Eu repito, apenas cobrem 78% das despesas com pessoal e, portanto, é uma universidade que cresceu, qualificou o seu pessoal docente, mas que não teve o benefício do histórico. E, portanto, deixa-me ver o tempo. Eventualmente, eu daria, se me permite, posso passar a palavra à professora Anabela Diniz, até porque tem, e a professora Anabela podia então fazer essa exposição do histórico. Então, sempre a seguir. Reforço os agradecimentos do Sr. Reitor, em nome da Universidade. Eu estou a passar uns gráficos relativamente à evolução das despesas e receitas da Universidade da Beira Interior. Eu gostaria, enfim, eu posso dar alguns valores, só para, tudo isto estão em nomes percentuais, à exceção da evolução do número de alunos, mas se olharmos para o primeiro gráfico, é evidente que há uma clara diminuição daquilo que é a cobertura do Orçamento de Estado relativamente às despesas de pessoal, e atenção, porque este pessoal é apenas pessoal que está no quadro, não estamos a falar de pessoal afeta projetos, nem nada disso. Pessoal que está no quadro, que faz parte da estrutura fixa da Universidade. E claramente o que tem acontecido é que eu posso dar um valor, por exemplo, em 2017 nós temos despesas com pessoal de 29 mil, e temos 29 milhões, desculpem, e temos orçamento de Estado de 23 milhões. Quando, por exemplo, em 2006, tínhamos 21 milhões e orçamento de Estado de 21 milhões. E esse é, no fundo, os valores que estão aqui evidentes neste gráfico. Poderão-nos dizer, mas então estão a aumentar muitas despesas com o pessoal. E se olharem para o outro gráfico que está em baixo, o que nós podemos ver aí claramente é que essa evolução das despesas com o pessoal, e aliás, nesse gráfico nós vemos a evolução do orçamento de Estado, que tem aumentado relativamente a 2006, aumentou 7%, enquanto que as despesas com o pessoal, relativamente a 2006, aumentou 41%. Vamos dizer que aumentámos muito o pessoal, mas se olharem para a decomposição dos encargos com o pessoal, o que nós vemos é que 16% refere-se a aumentos de salários e que é por lei obrigatório, portanto, a falar da qualificação dos professores de passagens de categoria, portanto, docentes que se doutoram, que fazem o doutoramento e que, portanto, têm necessariamente de ganhar mais, mas os encargos patronais, esses sim aumentaram de forma exponencial, como podem ver depois na última linha deste quadro. E, de facto, aquilo que tem estado a acontecer é que, de facto, aquilo que temos que pagar ao Estado é o que nos está, sobretudo, a consumir as verbas do Estado, as verbas que vêm por acréscimo do Orçamento de Estado. Aliás, se nós olharmos para os valores, em termos absolutos, o que nós percebemos é que estamos a falar de 5 milhões, e depois vem essa linha em baixo, não sei se conseguem perceber, 5 milhões em 2017 de encargos e em 2016, comparados com 72 mil em 2006, só para perceberem a escala de grandeza de incremento que estamos a falar. Também gostaria de, apesar de não estar aqui tão evidente, também vos posso dizer que em termos de, nós tivemos o PIDAC até 2014, em 2015 deixámos de ter, não sei se toda a gente sabe o que é o PIDAC, que era o Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central, que nos dava algumas verbas e que de 2015 para a frente deixou de existir e, portanto, o nível de investimento na universidade, a partir dessa altura, caiu também drasticamente. Obviamente que temos-nos aguentado com, enfim, algumas verbas que foram sobrando de saldos de anos anteriores em que o Orçamento de Estado cobria pelo menos as despesas do pessoal, mas neste momento, a médio e longo prazo, isso não é possível. E mais, vejam como isto tem sido um esforço de gestão de recursos, se vocês olharem para a evolução, para o último gráfico, a evolução de alunos. Nós em 2006 tínhamos à volta de 5 mil alunos, neste momento em 2017 temos mais de 2 mil alunos, ou seja, a universidade tem sido, eu diria, se calhar até um caso exemplar de boa gestão, de eficácia e de eficiência.
mas isto não é sustentável porque aquilo que era a almofada que tivemos até este momento já não existe. E, portanto, não é sustentável no médio prazo continuarmos a fazer este esforço. E a Universidade já deu provas de que pode ser que é uma boa universidade, está nos rankings internacionais, não sei se tem notícia, estamos no ranking das 150 melhores jovens universidades de todo o mundo, e, portanto, temos conseguido, mas não é possível. E é por isso este esforço de virmos ao Parlamento e de, enfim, chamar a vossa atenção. Não é uma questão, como o Sr. Reitor diz, de teimosia, não é uma questão de fazer frente a ninguém, é uma questão de sobrevivência. E, de facto, penso que será das situações mais limites do que é o ensino superior em Portugal. E pronto, não sei se basicamente era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Reitor, Sra. Pró-Reitora. Eu vou passar então aos grupos parlamentares, dando desde já a palavra por 3 minutos à Sra. Deputada Margarida Mano para uma intervenção. Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Reitor e a Sra. Pró-Reitora e os colegas presentes. Ora, antes de mais, eu gostava de agradecer ao Sr. Reitor pela coragem que tem manifestado ao longo do último mês, clamando pela situação de injustiça que acabou de nos descrever. Coragem de dizer não na preparação de um programa perante um déficit assumido por todos, Ministério e Universidade, de 1.200.000 euros, em que o Ministério lhe diz para, basicamente, sobrevalorizar a receita ou, por outras palavras, martelar as contas. Isto é, dizer que vai arrecadar mais receita do que aquela que espera arrecadar. E, portanto, o Sr. Reitor teve a coragem de dizer que não. Também teve a coragem de dizer que não quando, ao vivermos num tempo novo, num país que já não está intervencionado por credores externos e onde os responsáveis dizem ter virado a página da austeridade, embora em 2016 a despesas do ensino superior tenha descido 1,3%, e é certamente essa a repercussão que se vê aqui em 2015 e 2016, essas mesmos responsáveis pretendem, no fundo, que aceite calado o orçamento do próximo ano, quando este ano, em 2007, já tem, palavras do Sr. Reitor, uma asfixia financeira de 3.700.000. Portanto, coragem de dizer não, porque há, pelo menos, uma solução. Essa solução nem sequer quer mais dinheiro, foi trabalhada pelas universidades e pelos politécnicos com o Secretário de Estado do 19º Governo, o José Ferreira Gomes, e, portanto, é uma solução que estava pronta a ser usada e que apenas não foi usada porque não. Relativamente ao contrato entre o Governo e as universidades, eu coloco uma pergunta, que é a seguinte: de acordo com o contrato, o Governo compromete-se a pagar até contratações, sabemos que não é assim, mas as universidades também se comprometem ao mecanismo de entreajuda. Isto é, em caso de desequilíbrio financeiro, pode ser usado o fundo constituído com os orçamentos das diferentes universidades. E a pergunta que eu coloco é se a Universidade da Beira Interior contribui para este fundo e se o Sr. Reitor prevê a possibilidade de o usar em 2017, se não tiver o reforço que cubra o déficit. Da situação exposta, e que tem vindo a ser exposta ao longo do último mês pela UBI, decorre, contudo, algo que consegue ser tão ou mais preocupante do que ver o Ministério das Finanças a mandar sobre orçamentar receitas. E eu refiro-me à demissão do Ministério da Ciência em termos de financiamento relativamente ao território. Como disse o Sr. Reitor no discurso de posse, nós nunca tivemos um país tão desigual de risco a 3/4, em que o quarto do litoral, palavras do Sr. Reitor, prospera e os 3/4 do interior definham a olhos vistos, e para esta desigualdade crescente não existe uma política estratégica por parte do ensino superior e tem que existir. É o caso da ciência, veja-se que dos 1.000 bolseiros do emprego científico, apenas 18 se encontram em universidades do interior e, portanto, 57 milhões da FCT serão, sobretudo, para o litoral eixo Lisboa-Braga. As políticas de financiamento, portanto, estão a fomentar uma crescente assimetria, mas também é o caso do ensino superior. Veja-se, por exemplo, a situação das candidaturas da primeira fase, onde as instituições de ensino superior, no fundo, tem uma taxa de preenchimento de 97% e o resto do país 68%, mas com a maioria das instituições a ter taxas abaixo de 50%. Portanto, veja-se o exemplo da engenharia civil, muito referida, mas que é geral nas engenharias. A engenharia é o caso extremo civil, onde das 19 instituições que oferecem vagas, 859 vagas, 8 tiveram apenas colocações e todas estas estão no eixo Braga-Lisboa, as restantes tiveram 0 colocados. Eu termino
e com uma pergunta, muito obrigada, e a pergunta é esta: como é que é possível que com uma zona significativa do território despovoada e com as instituições de ensino a perder alunos, porque este aumento das candidatos com que todos ficamos muito satisfeitos este ano e para o ano é fogos fato, sabemos que até 2030 vamos perder 30% dos jovens com idade de 18 anos a entrar no ensino superior, por força da democracia, seja qual for o governo que está. E, portanto, o que eu termino é basicamente com esta pergunta: como é que é possível que a única instituição do ensino superior do interior que consegue aumentar alunos seja penalizada? Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Porfírio Silva tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Reitor e a Sra. Proreitor. Já tivemos a oportunidade, provavelmente todos os grupos parlamentares, de conversar sobre estas matérias com o Sr. Reitor. Eu vou ser breve para dizer o seguinte. Todos nós sabemos, o próprio Ministro da Tutela o tem dito publicamente e até aqui na Comissão de Educação, que há um problema de subfinanciamento do ensino superior. Enfim, não é provavelmente um segredo, é uma realidade que todos nós conhecemos e que assumimos como uma dificuldade que precisa de ser atacada. Estamos a entrar especificamente num período de debate orçamental, que é sempre um dos períodos mais interessantes e desafiantes nesta Casa, e por boas razões, porque é uma altura em que se discutem muitas coisas essenciais para muita gente, e portanto não vou antecipar esse debate. A situação, eu penso que, mesmo não indo buscar outros dados, olhando apenas para os quadros e para os gráficos que aqui nos trouxeram, os dados desaconselhariam um certo tipo de aproveitamentos políticos imediatistas com leituras que não correspondem aos dados, mesmo olhando para os dados específicos que nos trouxeram aqui sem ir a outros, e portanto acho que seria uma manifestação de respeito pela instituição que vem aqui conversar com a Comissão de Educação e expor os seus problemas, evitarmos algumas leituras simplistas e bastante demagógicas acerca do percurso que estas situações têm percorrido. As desigualdades territoriais e o efeito que isso tem na oferta de qualificação é um problema que o país tem de enfrentar e que, aliás, em algumas vertentes este Governo está a tentar fazer. Também é verdade que as desigualdades territoriais não se afirmam num ano ou dois e, portanto, também estarmos a fazer discursos sobre as desigualdades territoriais como se fosse um problema agora recente, não sei se será falta de vontade de enfrentar os problemas ou se será vontade de os mascarar com discursos de última hora. O que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de dizer é o seguinte: nós continuamos atentos, designadamente em termos de atuação do Governo, há algumas linhas de trabalho que nos têm vindo a ser expostas aqui na Comissão de Educação. Uma delas passa pela aposta nas instituições de ensino superior que estão em zonas do território com menor densidade demográfica, em que as oportunidades de qualificação são especialmente importantes para que não se acentuem as desigualdades e elas possam ser corrigidas e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará atento a isso. Sem olhar para o lado quando vemos os problemas e as dificuldades que são as das instituições que prestam um serviço relevante ao país. De qualquer modo, o diálogo entre o poder político e as instituições de ensino superior tradicionalmente assenta muito num diálogo coletivo, neste caso através do CRUP, no caso dos politécnicos, através do CSISP. O CRUP está agora a atravessar uma fase em que estão a decidir como é que vai ser a fase seguinte. Provavelmente, quando nós começarmos aqui a discutir a sério o Orçamento de Estado, essa fase já terá sido ultrapassada, já haverá uma nova configuração do grupo, o que significa que podemos na mesma contar que a partir daí estaremos em condições desse debate plataforma a plataforma de forma estruturada, que nos parece que é a forma correta de tratar estes assuntos. E, portanto, tal como diz o Sr. Reitor em audiência própria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o assunto que nós acompanhamos com interesse. É a altura própria para o colocar em cima da mesa, que é a altura da questão orçamental. Concluo já, Sra. Presidente, e, portanto, é este o ponto em que nos colocamos, agradecendo o contributo que nos trazem para chamar a atenção para esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, por 3 minutos. Tenho um só para mim. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Reitor e o Sr. Pró-Reitor aqui presentes. Nós já tivemos a ocasião de reunir no grupo parlamentar do CDS, por isso também já tivemos a ocasião de, com algum grau de detalhe, ter acesso ao que é a questão que está neste momento em cima da mesa e que, de facto, como dizia o Sr. Deputado Porfírio Silva, não é uma questão nova, embora tenha assumido contornos, talvez até pela decorrência de vários anos, mais graves neste momento. Na sequência disso, também já dirigimos uma pergunta parlamentar ao Sr. Ministro, que obviamente está dentro do tempo regimental para aguardar resposta. Mas aproveitava o facto de estar aqui hoje e ter saído até no público de hoje um artigo de opinião do Sr. Presidente do SNESUP, do professor Gonçalo Velho, em que tem um elencar dos déficits orçamentais das várias instituições de ensino superior e, de facto, nesse ranking, referente a 2016, e, de facto, nesse ranking, a Universidade da Beira Interior aparece, é a segunda universidade a aparecer com déficit, só precedida pela Universidade do Algarve, e a grande distância das suas congêneres restantes universidades, que aparecem todas com superávites variados, mas em geral bastante expressivos, o que por si só significa uma de duas coisas: ou que há um problema de gestão ou que há um problema de financiamento de facto na universidade, porque não se justifica esta disparidade desta maneira se não for essa a razão. E sim, há dois factos que coexistem no tempo e que é preciso perceber como é que podem ser fatores de desbloqueio da situação. O primeiro são os contratos de legislatura assinados com as instituições de ensino superior, em princípio como um bom instrumento de previsibilidade na gestão, com o pressuposto de que a sua base era a correta, porque senão é um instrumento perverso na capacidade de gestão das instituições e, de alguma forma, até que as ata a um mau orçamento para 3 anos. Isso por um lado. E, por outro lado, uma proposta que, entretanto, ficou por analisar e por levar para a frente, deixada do governo anterior pelo professor Ferreira Gomes, que alterava a fórmula de financiamento, tendo em conta outros fatores que não apenas o histórico e, portanto, aquilo que foi as circunstâncias de muitos anos para trás, no caso da Universidade da Beira Interior, mais uma vez, que sendo uma universidade mais recente, lhe permitem um percurso diferente, que deveria ser analisado de forma diferente e que a condiciona nos seus orçamentos também presentes. A estes dois factos acresce um terceiro, que tem a ver com isto que já aqui se falou, das políticas transversais de promoção ou de redução das assimetrias regionais e que aqui seriam, parece-me que evidentemente, convocáveis para esta situação. E, de facto, não é preciso que as universidades do interior estejam condenadas. Nós olhamos para a Espanha e vemos situações muito diferentes. A Salamanca, relativamente perto, tem uma situação completamente diferente, até do ponto de vista de ranking europeu. Portanto, não há razão, não é pelo facto de uma universidade ser do interior que a condena a um determinado espectro, nem acho que nós nos tenhamos que nos render a isso por essa razão. Não é? Se calhar ainda não acertámos no mecanismo, mas não quer dizer que devamos desistir de o procurar. E, portanto, tenho duas perguntas muito concretas. A primeira é, que se declina em duas. Existe, nas conversas que têm tido com a tutela, espaço para que aquilo que está disposto nos contratos de legislatura seja suprido por transferências adicionais, conhecidas à cabeça e não por expedientes ao longo do ano, não é? Para colmatar esta falha sem mexer no instrumento, vamos assumir que não queremos ainda mexer no instrumento de financiamento, mas à cabeça tornar transparente que esta universidade precisa de uma dotação adicional para fazer face às suas despesas operacionais, ou não há essa margem e a única forma que vem é, de facto, uma alteração do esquema de financiamento, do sistema de financiamento. Essa é a primeira pergunta. A segunda é... é alarmista ou é realista considerar que a universidade, que tem o mesmo corpo docente há muito tempo, mas mais alunos, pode estar a pôr em causa a qualidade do serviço prestado, porque não tendo mais dinheiro, mas tendo mais custos e mais alunos, é uma equação difícil de resolver. Portanto, é realista ou é alarmista colocar esta questão? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E vou passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada.
Queria também cumprimentar o Sr. Reitor, a Sra. Pró-Reitor, e agradecer também a vossa vinda aqui à Assembleia da República a colocar um problema que é um problema de facto real, com que as instituições de ensino superior estão confrontadas. Em particular, estamos hoje a falar aqui da situação da Universidade da Beira Interior, mas é importante que se refira que o subfinanciamento, aliás, até com os dados que nos trouxeram, não é um problema de hoje, não é? Infelizmente é um problema que tem vindo já há alguns anos, e aquilo que nós verificamos é que, de facto, podemos dizer, e na nossa opinião há aqui um longo caminho a percorrer para de facto solucionar de uma vez por todas esta situação, mas há muito tempo, e nós temos vindo a colocar, que aquilo que são as transferências do Orçamento de Estado, como aqui referiram, nem sequer cobre as despesas fixas, as despesas correntes, as despesas do dia-a-dia das instituições. E quando isto ocorre, de facto, algo não está bem e é preciso efetivamente intervir, porque aquilo que deveria ser garantido e aquilo pelo qual nós temos também defendido é que efetivamente as transferências do Orçamento de Estado permitam dar cobertura às despesas correntes, mas permitam também, não é, poder contribuir para aquilo que se designa o aumento da qualidade das instituições e para o desenvolvimento por parte das instituições do ensino superior. Nós temos já há algum tempo uma proposta que vai exatamente nesse sentido, que pode ser aperfeiçoada, que pode ser melhorada e naturalmente estamos abertos a todos os contributos nessa perspectiva. Agora, aquilo que é preciso é olhar para as instituições, perceber efetivamente quais é que são os custos, as despesas que têm associados, como qualquer instituição, perceber aquilo que é necessário também do ponto de vista do seu desenvolvimento e queria aqui salientar a importância da Universidade da Beira Interior na região onde se insere. Do que conheço e do acompanhamento que temos feito é de facto um polo muito importante para a dinamização da vida, da economia e acaba por ser um elemento, eu diria até de contravapor, com um percurso de despovoamento e desertificação que se tem verificado nas regiões do nosso interior e há este elemento importante por parte da Universidade, mas dizer que da nossa parte, para além de considerarmos que é preciso de facto pôr fim de uma vez por todas a esta situação de subfinanciamento, é preciso de facto, nós consideramos que também que é necessário uma lei nova com critérios que efetivamente olhe para as especificidades e para a realidade de cada uma das instituições e que tenha estes dois vetores, por um lado as despesas correntes, por outro lado a qualidade e dizer que infelizmente quando debatemos essas propostas do PCP não fomos acompanhados nem por PS, nem por PSD, nem por CDS nessa mesma nossa proposta. Queria ainda fazer uma referência, como sabem, nós também criticámos muito ao longo dos anos o facto de se ter substituído as transferências, e vou terminar, já vi que o tempo está no limite, mas se ter substituído transferências do Orçamento de Estado com um incremento de custos, neste caso concreto, para os estudantes e para as famílias. Nós consideramos que isso é importante também combater, até na perspectiva de ir ao encontro de um princípio que é a igualdade entre todos e que todos possam ter acesso aos mais elevados níveis de ensino, como coloca a nossa Constituição. Por isso dizer que de facto é com preocupação, eu creio que foi muito importante a Universidade da Beira Interior, o Sr. Reitor, a Sra. Pró-Reitor terem vindo aqui à Comissão, colocar efetivamente preto no branco qual é que é a situação, para que possamos também discutir estas questões com base na realidade concreta. Nós já tínhamos esta consciência, mas é importante também ouvir de quem está lá, no terreno, no dia-a-dia, e que se confronta com estas dificuldades e dizer, de facto, não chega, não é suficiente, precisamos de facto que as instituições sejam financiadas com aquilo a que têm direito nesta perspectiva, ou seja, mas que sejam financiadas tendo em conta a missão, os objetivos, o seu desenvolvimento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Na qualidade de deputada piloto, não me vou eximir, apesar da intervenção da deputada Margarida Mano, também de fazer aqui algumas observações complementares ao que já foi dito, para dizer o seguinte. Quem tem ouvido ao longo de 2 anos, quase 2 anos, mas sobretudo ao longo do último ano,
as audições sucessivas do Sr. Ministro do Ensino Superior, não faria adivinhar o quadro que hoje é aqui traçado. Não que seja novo, mas, sobretudo, surpreende-nos a coragem com que, efetivamente, é tomada uma medida que é uma medida arrojada, mas que corresponde também às dificuldades que são manifestas por parte da instituição, que é a não entrega da proposta de Orçamento de Estado, que nos faz soar todas as campainhas, porque temos ouvido e ouvimos há um ano a esta parte, sobretudo no que toca àquilo que foi a proposta de orçamentos plurianuais, sobretudo no que toca àquilo que foi o desmantelar de algumas medidas, nomeadamente, não posso deixar aqui de referir que o programa mais superior foi uma medida que distinguiu o interior e permitiu também que o número de alunos viesse a ser otimizado e, portanto, tivesse subido nas instituições do interior. Foi também, não foi, digamos, revogado, mas foi substituído por outro, fundido com outro programa, misturando um bocadinho as duas missões que estavam a ser canalizadas para efeitos distintos, quer no programa Retomar, quer no programa mais superior, e que, manifestamente, não vêm ao encontro destas expectativas. Portanto, saudar o facto de, por essa via, se ter conseguido aumentar alunos, isso é um fator positivo que vem no crescendo dos últimos anos. Saudar o esforço que tem sido feito por parte da instituição. Não é demais relevar o facto de ser uma instituição que conseguiu, apesar de tudo, aumentar as suas qualificações, é naturalmente uma obrigação. E dizer também que agora estamos perante um problema muito concreto. Nós ouvimos todos os dias falar, de facto, de um novo país, de um país onde já não existem medidas duras, que já não existe austeridade. E, portanto, isto é uma pedrada no charco de chamada à realidade. E, por essa via, aquilo que eu pergunto, para concluir, ao Sr. Reitor é, posto isto, e uma vez que a tutela não respondeu à missiva que foi dirigida ainda antes do dia 23, quais são os passos seguintes? Portanto, complementando um pouco aquilo que é a pergunta da deputada Margarida Mana, quais são os passos seguintes, que recursos é que têm, o que é que eventualmente já foi discutido no Conselho Geral como solução, como saída para esta situação. Muito obrigada. E passava a palavra desde já ao Sr. Reitor para 10 minutos de resposta. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. É um facto. O subfinanciamento não é de agora, é um processo que se arrasta há muitos anos e por isso a nossa preocupação de termos um horizonte de tempo extremamente longo, de 12 anos, que atravessou várias maiorias parlamentares, vários governos e, portanto, para demonstrar que a situação, nós não estamos aqui a colocar agora ou depois, não, o que nós temos neste momento é uma doença e eu lembro-me aquilo que um colega meu reitor dizia no meu primeiro mandato aqui, que é o professor José Marcos dos Santos, da Universidade do Porto, e que ele se referia nesta comissão dizendo que a falta de financiamento era algo que subterrâneo, que iria minando e que um dia desabava. E eu lembro essas palavras que pronunciadas pelo professor Marcos dos Santos, e é isso que agora se nota na Universidade da Beira Interior. Nós estamos já a ver, neste momento, nós estamos a caminhar para um sufoco, e o sufoco, desta forma, com esta lógica, é inevitável. É isso, ou seja, a corda está a apertar e, portanto, um dia mata mesmo. Portanto, o primeiro vai encurtando, vai apertando e depois mata mesmo. Portanto, nós não estamos em guerra contra ninguém, nem contra a tutela, nem contra o grupo. Da parte dos colegas tem havido solidariedade, também não gostaria que houvesse mais em termos públicos, não tem, mas também não vi ninguém a criticar a Universidade da Beira Interior. Lamento que da parte da tutela não houvesse mais empenho, porque isso é algo que eu já venho há muitos anos a falar. Comecei com um governo de maioria diferente e a questão era a perspectiva de haver um financiamento, por isso comecei logo a chamar a atenção que era necessário reforçar as verbas para a Beira Interior, porque
é absolutamente inadmissível que fazendo uma fórmula 3 simples que qualquer pessoa, pessoa simples do nosso povo entende, que é dividir a dotação orçamental pelo número de alunos, que uma Universidade de Lisboa ou uma Universidade do Porto recebam 400 euros a mais que a Universidade da Beira Interior. Isso é qualquer coisa inacreditável. Então, nós temos despesas muito superiores. Vamos às despesas. Nós temos despesas, não temos as economias de escala que tem a Universidade de Lisboa e de Porto, têm turmas muito maiores. Nós temos, os nossos docentes têm que estar em exclusividade porque é a única maneira que eles têm ali de ter o seu ganha-pão. Quando as universidades de Lisboa e de Porto têm muitos docentes que ou são convidados, sobretudo nas pós-graduações, e, portanto, recebem muito mais dinheiro, portanto, não recebem pouco dinheiro, porque não estão em exclusividade, só vão pelo prestígio que dá, dar o mestrado no ISEG, dar no ISCTE, etc. Ou seja, em Direito, que um dos professores, com certeza, também não estão em exclusividade, quando nós temos custos acrescidos. E depois nós não podemos cobrar receitas de pós-graduações a 10, 6 mil euros, como acontece em Lisboa. As nossas propinas de pós-graduação são muito mais baixas. Portanto, nós não temos nem receitas iguais às de Lisboa, nem temos, e temos despesas muito superiores no pessoal docente, porque é quase toda em exclusividade. Agora, a questão é qual é o instrumento que pode fazer justiça a estas assimetrias com as quais não podemos. É o Orçamento de Estado. E agora o Orçamento de Estado faz essa discriminação contra o elemento mais frágil. Isso é que eu chamo a atenção aqui para o Parlamento. Ou seja, é uma discriminação feita no próprio OE, é uma discriminação feita no OE e, portanto, é isso que o meu apelo, ao fim e ao cabo, é dizer, eu não sou contra, acho que há, efetivamente, e estou de acordo com o Sr. Deputado Porfírio Silva, há um subfinanciamento do ensino superior, mas como dizia o meu colega, e que também é membro do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, André Barata, há subfinanciamentos de primeira e de segunda ordem. E este é muito mais grave que qualquer outro subfinanciamento. Portanto, não vamos dizer que está tudo subfinanciado, não. Há uns que estão muito mais subfinanciados que outros. E o caso da Beira Interior é sintomático. Portanto, nós, ainda quando tomei posse nos finais de 2013, no pico da crise, obviamente estava tudo em contenção, ainda houve, estava a Troika a mandar completamente na DGO, lembro muito bem da reunião que houve com o Primeiro-Ministro, mas houve, efetivamente, sempre esta preocupação da Universidade da Beira Interior de solidariedade com as outras instituições e, neste momento, nós vimos uma luz ao fundo do túnel quando a tutela e o CRUP e o CSISP acordaram numa fórmula de financiamento, que é um documento de forma de financiamento de 2015. E isso deixou-nos algo esperançados. Depois, o que é um facto, com a nova maioria, nós, claro, é preciso dar sempre o benefício da dúvida, e, portanto, a questão, deixámos 2 anos que houve um subfinanciamento nas despesas, subfinanciamento nas receitas no ano posterior, e, neste momento, nós encontramos aqui numa situação em que já não dá mais. É que não dá mais. Neste momento, temos de ter este grito de chamada de atenção para o Parlamento. Nós temos despesas muito superiores aqui a despesas de funcionamento, já falei das despesas de pessoal, mas também despesas de funcionamento, seja de energéticas, aquecimento no inverno e refrigeração no verão.
temos, sobretudo, onde somos penalizados, é na questão de nós temos cursos caros, nós não temos cursos de papel e lápis, nós somos uma universidade, fundamentalmente, com ciências da saúde e com engenharias pesadas, e, portanto, a regra de 3 simples, no nosso caso, nem se aplica, porque nós temos muito mais direitos se fôssemos dividir que isso. Portanto, seria muito mais do que os 400 euros que neste momento nos separam das universidades de Lisboa e do Porto. Portanto, o que gostaríamos aqui de apelar é que nós somos, efetivamente, uma instituição sólida no interior do país, um país que é um país desigual, e somos efetivamente uma fonte de esperança e de atração de jovens, que neste momento, quem esteve na Covilhã ontem pela primeira vez, nota a diferença que é a cidade encher-se de jovens e, portanto, dar vida àquela cidade. Para terminar, penso que não consigo ver. Para terminar, eu sei que neste momento a questão que se coloca, nós temos uma penalização de 170 mil euros na plataforma informática da DGO, que é o facto de automaticamente a DGO colocar os dados do ano anterior, e o apelo que eu faço ao Parlamento como autoridade soberana sobre o Orçamento do Estado é que neste aspecto não permita que haja ainda uma agudização maior da crise. Quanto gostaria de referir aquilo que a senhora deputada colocou sobre se há alarmismo, se há realismo. Senhora Deputada, eu penso que é o realismo puro. Se o realismo puro depois pode descambar em alarmismo, bom, isso tudo depende de critérios de percepção. Agora, o que posso dizer é o seguinte, de gestão, eu penso que a Universidade da Beira Interior é um modelo, porque neste momento nós, em 2006, nós tínhamos 447 docentes ETIs, nós continuamos com esses 447 docentes ETIs, apesar de termos mais de 2.000 alunos. Pode-me perguntar, isso pode afetar a qualidade? Sem dúvida. Eu vou lhe dizer como é que isso é possível. Porque nós temos, infelizmente, nós temos docentes, e muitos docentes, a 50%. Porque é impossível. E eu disse no discurso, e volto aqui a repeti-lo, só um humor negro é que pode dizer que a Universidade da Beira Interior tem folga financeira para abrir concursos. Nós não temos. Nós, na Faculdade de Artes e Letras, que é a mais nova de todas, temos 29 docentes, professores auxiliares, a 50%. E isso, quer se queira, quer não, mais tarde vai afetar a qualidade dos cursos. Eu não posso ter este discurso em termos até porque, felizmente, a realidade confirma que tem havido um empenho por parte de toda a comunidade académica para nós estarmos no ranking. Não estamos lá pelos lindos olhos que nós temos, não estamos lá por solidariedade de uma agência de Londres, que não conhecem a Universidade da Beira Interior. Nós estamos lá porque temos critérios, há referências que colocam a Universidade nas 150 melhores universidades da Beira Interior e que nos colocam ao lado da Universidade de Salamanca, que tem 800 anos. Portanto, nós não desmerecemos o país que temos. Agora, neste momento, gostaríamos é que o país também fosse solidário, nomeadamente através do seu Parlamento, para com esta situação que é injusta e, senhores deputados, se me permitem, é iníqua. O que está a passar com a Universidade da Beira Interior é de uma situação iníqua, a todos os níveis. E nós vemos que neste momento há políticas de ciência e as políticas de ciência também não têm beneficiado o ensino superior. Os 55 milhões de euros que, e bem, são postos contra a precariedade não vão para o interior. Nós, neste momento, a Universidade da Beira Interior tem 3 docentes, que caem ao abrigo dos 57, e outras universidades como Lisboa anda à volta dos 400, 500, ou Coimbra com 300, ou fala-se mais, mas nós podemos dizer no geral são 1.200. Portanto, os 55 milhões que irão ser dados à Fundação para a Ciência e Tecnologia para cobrir isso, e nós não temos nada contra, só que o que dizemos é o seguinte, ainda vai abrir mais o fosso entre o interior e o litoral.
Portanto, o que nós aqui apelamos ao Parlamento é que haja, da vossa parte, o reconhecimento, primeiro, que penso que foi generalizado, da situação específica da Universidade e que, neste momento, que estão com o orçamento do próximo ano entre mãos, e é isso a minha parte final, é de que que a UBI seja contemplada com uma dotação que nos permita, de uma forma limpa e equilibrada, despesas e receitas, ou seja, de uma forma séria, sermos sérios. Porque há uma coisa que eu só, e para terminar, se me permite, só dizer uma coisa. 1.200.000 não é o que nós neste momento, este ano, nós dissemos no ano passado que tínhamos 1.200.000 sobre-orçamentados. Devo dizer que o orçamento a meados do ano, este ano, o orçamento a meados do ano o déficit já estava nos 600.000 euros. Portanto, nós vamos acabar com um déficit de 1.200.000 euros. Nós vamos acabar com um déficit de 1.200.000 euros. E, portanto, não vamos martelar contas, não é isso que nós pretendemos, nós queremos contas sérias, e para dizer o seguinte, é que nós estamos no osso. E 1.200.000 euros é só para não continuarmos a cavar ainda mais no osso. Não estamos a pedir mais, porque isso exige muito mais, Sr. Deputado. Portanto, ou seja, o 1.200.000 euros é para onde nós já estamos, para que a corda não se estreite mais, nem dá para alargar, é para que não se continue a estreitar-se a corda que já temos ao pescoço. E isso que fique muito ciente. Nós quando estamos a dizer 1.230.000, é só para que a corda não continue a apertar e para nos matar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Reitor, Sra. Pró-Reitora, pelos esclarecimentos que nos trouxeram sobre esta questão em concreto. Muito obrigada por terem vindo. Vamos